Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então dar andamento aos nossos estudos sobre programação orientada a objetos com JavaScript, tudo bem? Vou compartilhar o material aqui para vocês voltarem na parte em que estávamos. Estamos aqui no momento que encerramos no último vídeo e agora, tendo isso em mãos, vamos descobrir como é que a gente faz isso, tudo bem? Eu trouxe uns elementos novos aqui, vamos dar uma olhada como é que isso aqui está funcionando. Então a primeira coisa que nós precisamos é o seguinte: nós temos um botão aqui, ó, um botão preenche. O objetivo desse botão preenche é justamente capturar aquele botão da tela. A gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma conferida lá. Então o que nós precisamos fazer agora é adicionar dentro do nosso botão preenche o nome um escutador de eventos, que é justamente o que vai garantir que haverá um evento sendo chamado no momento do clique, tá bom? Para isso a gente faz da seguinte forma: botão, o nome do botão que nós criamos, né, que é o nome que está aqui em cima, ponto add event listener, ou seja, adiciona um escutador de eventos, e nós temos dois parâmetros sendo passados. O primeiro é o próprio evento, tá? Então eu estou chamando de clique. Quem é o evento clique? É o ato de eu clicar no nosso botão. O segundo parâmetro que nós estamos passando é uma função, ou seja, é uma função anônima. Observem que não tem nome aqui. Normalmente quando a gente dá um nome para uma função, né, como é que a gente escreve? Function, nome da função e a passagem de parâmetros. Mas observa que aqui eu não dei nome. Quando a gente faz isso, significa, olha, eu estou criando uma função que não existe em lugar mais nenhum no sistema e ela só serve para ser chamada aqui, ela vai ser chamada e executada aqui. Por que a gente normalmente faz isso? Porque o código do botão é justamente, ele está presente no botão, ele é exclusivo do botão. Então a gente não precisa nomear e reaproveitar isso, a gente simplesmente está dizendo, no momento que eu der um clique no botão, execute o código. Qual é o código que executa? O que está entre essas chaves e essas chaves. Esse é o código que será executado no ato de clicar no botão, tudo bem? Eu vou apagar esse log aqui, que inclusive foi um negócio utilizado em sala de aula. Deixa isso aí que depois a gente fala sobre o console, tudo bem? Então, observem o que está acontecendo hoje. No momento que eu clico dentro do nosso botão de preenche, ele só tem uma linha aqui que ele é executado. P completo. Quem é P completo? É o nosso parágrafo. Onde é que está o nosso parágrafo? O nosso parágrafo é esse cara aqui, ó. Esse é o nosso parágrafo. A princípio, o nosso parágrafo vem vazio, vem em branco aqui, né? A gente criou o parágrafo no HTML, mostrei para vocês no primeiro vídeo, mas a gente não botou texto, então aparentemente ele está em branco. Mas o nosso objetivo é trocar o texto, né? Então vamos ver como é que eu estou fazendo isso no código. Vamos lá então. Nós temos aqui agora o seguinte, ó. O P completo é o parágrafo, P completo.textContent é o conteúdo do parágrafo. E ele está recebendo obtém nome completo. Quem é obtém nome completo? É uma função minha. Eu criei essa função. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada no que faz esse código dessa função. Mas antes de chegar lá, vou mostrar uma outra coisa curiosa, porque os alunos não tinham trabalhado com isso na disciplina ainda. Então eu estou fazendo a primeira função, para quem não tinha visto isso ainda, uma função com passagem de parâmetro. Tá? Observe que entre esse parêntese e esse parêntese, eu estou passando alguma coisa. O que eu estou passando? Uma string. Observem aqui pelas aspas duplas representando, ou seja, eu estou inserindo um texto dentro da nossa função. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada em obter nome completo para saber o que está sendo feito no nosso código. Nós temos aqui então obter nome completo. Tá? Então, como eu mencionei aqui, a função que exibe o nome, PS, observe que já estamos usando passagem de parâmetro. Vamos dar uma olhada no que isso aqui faz. Primeiro, function, nome da função, passagem de parâmetros. Então observa que lá eu enviei uma string. Aqui eu estou capturando essa string e guardando ela numa variável chamada intro. E essa variável só existe aqui dentro dessa função, ou seja, entre essa chave e essa chave. Ou seja, a variável intro só existe dentro da função. Qual é a primeira coisa que a gente está fazendo no ato de eu clicar no botão? Eu estou atualizando com novas variáveis que eu estou criando na minha função, o conteúdo das caixas de texto. Lembra lá que a gente buscou aqui em cima? IN primeiro, IN meio e IN último. Aqui o que nós estamos buscando não é o texto dessas caixas, é a própria caixa. Vou voltar aqui para o material. Nós não estamos buscando a SDSD, nós estamos buscando a caixinha inteira. Tudo bem? Como é que eu faço então para pegar as letras ASDSD? Eu venho na própria caixa, IN primeiro, ponto value, ou seja, valor. Então eu estou pegando o conteúdo da caixa.
e estou guardando numa variável que eu nomeei aqui primeiro nome. E estou fazendo a mesma coisa para meio nome, que seria o nome do meio, e último nome. Então, inclusive, observem que ficou uma padronização, né? A palavra nome que fica por depois, enquanto o que separa um do outro fica no início. É uma escolha minha, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. O importante é que ao fazer isso, vamos colocar de novo nosso exemplo real, Ana Bia Souza. Observem que então, neste primeiro momento, que está sendo executado assim que a página carrega, não tem texto ainda, a página acabou de abrir, os campos estão vazios. Mas eu já estou carregando eles para dentro do JavaScript. E no momento de clicar no botão do preencher, quando ele chama obtém nome completo, a primeira coisa que eu faço é pego o nome Ana e joga nessa variável, pego o nome Bia e joga nessa variável, pego o nome Souza e joga nessa variável. E aí agora eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou verificando se o nosso intro, que é o que? O parâmetro, é nulo. Por quê? Porque eu falei na sala que a gente poderia fazer de duas formas. Você pode passar uma introdução e pode não passar uma introdução. Tudo bem? Então, nesse caso, nós estamos passando a introdução. Vamos dar uma conferida aqui em cima de novo. Estamos passando uma introdução. Se eu não estivesse passando a introdução, eu chamaria a função assim. Beleza? Porém, eu estou passando essa informação. Então, o que ele vai fazer? Vamos dar uma olhadinha. Ele vai retornar, observa a palavra-chave, retornar, falei que a gente voltaria nesse nome, intro.concat. O que é o método concat? Ele concatena. Ele bota novas strings ao final de uma string. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o texto do intro na frente, estamos concatenando com o espaço em branco, concatenando com o primeiro nome, concatenando com o espaço em branco, com o nome do meio, com o espaço em branco, com o último nome. Basicamente eu estou fazendo isso porque, como o nome da variável sugere, intro, ele é uma introdução. Então, se eu escrevi esse intro, eu quero que ela apareça dentro do texto. Na hora que eu testar, o que vai aparecer? Seu nome é Ana Bia Souza, ou seja, o intro, ele entrou dentro da nossa concatenação, ele foi o primeiro dentro da nossa concatenação. Mas, Bruno, o que aconteceria então se eu tivesse chamado isso aqui e eu não tivesse passado nenhum nome aqui dentro? Será que funcionaria? Será que vai dar certo agora? Vamos dar uma conferida no que vai acontecer. Vou atualizar nossa página, botar o nosso nome de novo. Eu sempre gosto de usar nomes pequenos que é fácil o teste. E na hora que eu coloco para preencher, ele não trouxe o nome. Tudo bem? O que ele me trouxe aqui foi apenas Ana Bia Souza. Ele tirou aquele seu nome é 2 pontos da frente. Por que ele fez isso? Vamos de novo na função. Porque eu botei, ó, se intro for diferente de nulo, ou seja, se houver uma introdução, concatena a introdução na frente e o nome depois. Porém, caso contrário, retorna e eu estou concatenando agora o primeiro nome na frente, seguido do nome do meio, seguido do último nome. Ou seja, caso seja nulo a nossa introdução, sem problema, traz só o nome. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente tem uma única função, que eu não preciso mais fazer alterações nessa função, mas ela pode ser utilizada, a gente pode utilizar ela para diversos locais dentro do nosso sistema. A gente pode utilizar ela de uma forma mais eficiente, a gente pode escrever diversos tipos de introdução e a função sempre funcionará. Beleza? Então isso é um exemplo muito bacana. Existem formas mais inteligentes de fazer isso aqui, mas por enquanto, para o exercício que a gente está fazendo nesse início da disciplina, ele está muito bem, está muito satisfatório aí para nós. Tá bom? Então o que acontece? Essa função será executada. Observem aí a palavra que eu usei, retorno. Então o que acontece no retorno? Na hora que essa linha for executada, a função se encerra, ela para de rodar. Então imagina que ela entrou aqui no nosso else, porque a gente apagou lá a introdução, ele vai rodar essa linha. O que ele traz nessa linha? Ana Bia Souza, que é o nome completo. Ele volta para a chamada da função que está aqui e ele basicamente faz o que? Ele substitui a chamada por Ana Bia Souza. É isso que o retorno faz. É isso que o retorno faz. Ele substitui a função inteira pelo que foi retornado. E agora, quando a gente executar essa linha, o que vai acontecer? O nosso parágrafo, .textContent, ou seja, o texto do nosso parágrafo, recebe essa string que retornou da função. Então é por isso que a gente está escrevendo na tela Ana Bia Souza. Beleza? É isso que está acontecendo aqui, vamos dizer assim, por trás dos panos, quando a gente chama essa função do jeito que ela está. Se eu chamo desse novo jeito aqui, o que vai sair da função?
seu nome é ... Ana Bia Souza. Então tudo isso substitui a chamada da função, porque é o retorno, né? Tudo isso vai ser colocado no texto do parágrafo. Então é exatamente por isso que quando a gente roda esse código e a gente coloca aqui, imediatamente esse campo ele é alterado, esse código ele é trocado. Tudo bem? Então essa era a primeira parte do exercício, criar o botão de preencher o nome, fazendo uso da passagem de parâmetro para colocar um texto de introdução. Para finalizar, a gente tem um limpa campos aqui, que também é uma função que eu criei e basicamente está aqui no final do arquivo, e a única coisa que a gente faz é limpa os nossos 3 campos de entrada. É por isso que estava escrito aqui os nomes, Ana Bia Souza, mas no momento que eu cliquei no preenche o nome, ele escreve aqui embaixo e deixa esses 3 campos em branco. Ou seja, eu criei uma funçãozinha para fazer isso. Então, na hora que eu chamo o nosso limpa campos, ele limpa os campos de entrada para que a gente possa continuar trabalhando e preenchendo novas pessoas. Beleza? Então é isso, a primeira parte do exercício. Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui e eu vou tirando as dúvidas de cada um de vocês. Beleza? Qualquer coisa é só me procurar. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais.